Bom, vamos agora para o macrotema comercialização. Agora a gente vai vender tudo aquilo que nós colocamos no quadro de áreas aqui naquele primeiro macrotema. Clico aqui em comercialização e nós temos aqui uma curva para cada quadro de área que nós colocamos. Eu tenho a curva 1, curva 2 e a curva 3. Cristiano, na curva 1, vamos só conferir, né? Eu tenho aqui o total de 19 milhões e 500, conforme eu sair preenchendo, 50 unidades para vender, ao preço médio de 390 unidades. Aqui eu coloco quando eu vou começar a vender e o tempo de venda. Vamos só conferir? 19 milhões e 500, 50 unidades, 390 mil. Clico aqui, ó, em premissas, negociação do terreno em quadro de áreas, e eu vou para o primeiro quadro. Olha aqui, exatamente essa quantidade que eu tenho, ó. Eu estou empreendendo de 60 unidades, preço médio de 7.800 metros quadrados, 50 metros quadrados, que vai me dar um preço médio de 390 mil. Só que eu estou permutando 10 unidades, então eu só tenho 50 disponível para venda, que me dá um VGV total de 19 milhões e 500, preço médio de 390, 50 unidades. Bate exatamente. Aqui eu vou dizer como é que eu vou vender essas unidades, né? Percentual de entrada, ou seja, parcela inicial, se eu parcelo ou não. Aqui, mais uma vez, você não vai colocar você não vai escrever em uma vez, não. Basta botar um número. Se for 3 parcelas, você vai botar número 3 e o restante aqui é formatação condicional. Observe que aqui em cima, ó, ele aparece exatamente só o número. Então, eu vou botar em uma parcela. As mensais só começam depois de eu receber o sinal. Então, se você parcelar em muitas vezes, as mensais só vão entrar no teu fluxo de caixa depois do término do recebimento do sinal. Aqui o percentual de mensais, aquilo que você vai receber, né, durante a obra, em mensais, e você vai ter 4 possibilidades de mensais. Você vai poder escolher. Vamos supor que você fez um estudo de mercado, lá você viu que tinha, 25%, arredondando, né? 25% em 36 meses, 25% em 12 meses, 25% em 24 meses e 25%, deixou de ficar vermelho, né? Porque agora completou 100%, em 48 parcelas, por exemplo. Então eu posso definir diferentes comportamentos de venda, de tabela, conforme o meu estudo de mercado fez. Eu tive o meu output. Ah, não, Cristiano, eu só tive um mesmo. Então a gente apaga, vou apagar aqui a participação das outras tabelas e vou colocar 100% só de uma tabelinha mesmo. Cada tabela você vai ter a possibilidade de escolher se ela é price ou saque. Aqui em vertical ela só é price, na realidade. Price, ela só tem price. Em loteamento você vai poder escolher gradiente ou price. Ah, Cristiano, e tabela saque? Normalmente quem trabalha com a tabela saque é banco, né? Ou seja, aquilo que tiver financiado que vai para o banco em tabela saque. Então aqui, tabela direta com o incorporador, que você recebe a entrada e as mensais, ela vai gerar price. Aqui eu tenho a possibilidade de receber, monetizar esse financiamento. Isso aqui entra muito mais com a conotação de financiamento do que própria inflação, eu considero desse jeito, tá? Ou seja, o simples fato de você estar financiando para o adquirente em alguns meses. Então você tem que ser monetizado. Por exemplo, a 4591 ela te proíbe trabalhar com indexadores que não sejam indexadores ligados à inflação direta, nesse caso o INCC. Mas a 6766, para o loteamento, ela permite você utilizar 12% ao ano, mais inflação, ou seja, ela considera esses 12% como a taxa de financiamento normal, o simples fato de de você não ter o dinheiro para pagar à vista, né? Então aqui você vai poder botar a taxa pré-obra, ou seja, até a obra, né? Entenda-se pré-obra até o final da obra. Então tudo aquilo que estiver sendo financiado na tabela, em 36 meses, e de repente ele passou da obra, a parte que cabe até a obra ele vai pegar essa taxa e a parte pós-obra ele vai pegar essa taxinha. Então o modelo matemático faz isso sozinho. É bem chatinho o cálculo, inclusive. Então aqui eu posso botar taxas iguais, vamos supor um INCC atual, 0,29 ao mês, eu vou botar a taxa mês, tá, gente? Vou botar aqui a taxa mês, 0,29. E aqui ele já me calcula a taxa anual, a taxa semestral, e aqui está o tempo de meses que eu vou dividir, né? E aqui ele já me dá a estimativa de parcela por unidade, quanto é a parcela price dessa unidade.
Bacana que aqui ele já te dá também a parcela do sinal e aqui das mensais. Eu tenho a possibilidade também de colocar, então em cada mensal você vai ter que preencher isso aqui, né? A taxa de juros e o tempo, né? Como eu estou usando, eu defini que só vou usar uma tabelinha, as outras estão desativadas, então eu preenchi somente aqui. Então eu acabei de mostrar para você como é que esse recurso de 20% das mensais serão distribuídos, qual tabela mensal, né? Eu posso também colocar um percentual em semestral, automaticamente o modelo já calcula isso, e um percentual em anual, intercaladas, né, ou balões, que o pessoal chama. E o restante que sobrar ele gera para financiamento bancário. E o bacana aqui do financiamento bancário, eu vou dizer quando é que eu recebo isso, né, que é o início do repasse financeiro, do financiamento, ou seja, esse caboclo aqui eu recebo quando? Aqui eu estou botando início dele, normalmente a gente vai botar no final da obra, aqui se ele é parcelado ou não, e se eu vou monetizar o saldo devedor ou não. Mais uma vez eu digo, a monetização aqui se dá pelo simples fato de eu estar financiando a entrada, esse cara só vai me pagar lá no final, né? É uma atualização do VGV, basicamente. Então você vai botar a taxa mensal aqui também, tá? E ele vai te gerar a receita financeira aqui. Ah, Cristiano, eu não vou botar anuais, então vou tirar aqui as semestrais ou anuais. Vai ser só a entrada mensal e o restante tudo financiado. Então, show de bola, já está aqui todo preenchidozinho. Ele me dá o VGV nominal, que é exatamente igual ao VGV normal aqui, que deu input. A receita financeira, que aqui ele considera as receitas das mensais, e aqui eu estou botando aqui também, vou botar aqui um INCC, para monetizar o saldo devedor. Ou seja, o repasse. Ele vai monetizar, se eu não quiser botar, basta eu zerar aqui. A maior parte da receita financeira se dá pela atualização do saldo devedor quando você for passar para o banco, né? Particularmente, mais uma vez, eu considero isso uma atualização normal, né? Importante, é a realidade do teu projeto. Aqui em cima eu tenho gerar ou não gerar prosoluto. Já já eu explico isso, tá? Primeiro deixa eu mostrar aqui para vocês a velocidade de venda. Eu tenho 3 cenários de velocidade de venda, o otimista, o mais provável e o pessimista. Todos eles você vai ter que colocar quando começa, quando termina, ou seja, quantas unidades você vai vender período a período. Aqui, nessa casinha, eu escolho unidades, eu sempre aconselho você trabalhar com unidades, não em percentual, tá? Como assim, Cristiano? Você vai botar aqui a quantidade de unidades que você vai vender. Você não vai precisar escrever o nome unidades. Tipo, vou botar 50 unidades para venda. Então, automaticamente ele vai preenchendo, tá? E ele vai ficar verde ou vermelho caso a tua quantidade esteja menor ou maior do que o teu estoque. Então, você tem que bater com o teu estoque. Então, na velocidade otimista, eu posso começar vendendo melhor. Na mais provável, eu vou detalhar conforme o estudo de mercado me disse, a intenção de compra no tempo. É aqui que eu deixo minha viabilidade forte, alinhada com o mercado, né? Um indicador antecedente. E aqui eu vou fazendo unidade a unidade. Aqui uma velocidade de venda horrível, uma pessimista, 23 meses vendendo. Então, aqui a gente define como vai vender. Presta bem atenção no seguinte, o que é geral não prosoluto? Ora, se a minha obra termina no tempo 32, vamos ver quando é que termina a obra. Clico aqui, custo de obra. A minha obra termina no mês 41, show de bola, 41. Então, eu já tenho que atualizar aqui o meu repasse, né? O meu repasse, ele começa no tempo 41, quando eu termino a obra. Vou até botar, na realidade, 43, 2 meses a mais, que é para gerar bits e averbação. Então, esse é o tempo do repasse. Esse tempo aqui vai ser exatamente quando eu vou receber esse carinha do banco aqui, alinhado com o término da minha obra. Eu tenho que fazer isso, tá? Só que é o seguinte, presta atenção. Se eu termino no tempo 42, e vamos pegar esse exemplo aqui da velocidade pessimista. Eu tenho uma unidade sendo vendida no tempo 23. 23, se eu for vender uma unidade aqui e as mensais eu for parcelar em 36 meses, eu vou ter o quê? 58, 36 mais 23, eu vou ter 59 meses para receber as mensais, concorda? No tempo 23 eu vou parcelar em 36, eu só termino de receber as mensais no tempo 59, ou seja, ele ultrapassa o tempo de comercialização, de construção. Significa que aqui, quando eu estou colocando o repasse, eu já entreguei para o banco. O banco agora que está com a fidúcia, que está com as garantias da unidade. Ele gerou o financiamento para o adquirente. Então, se eu gero prosoluto, o que é gerar prosoluto?
Eu aceito isso. Eu aceito que em qualquer mês de venda, sempre eu vou parcelar nesses meses, porque senão eu vou ter dificuldade de venda. E ele vai gerar prosoluto, ou seja, quando eu terminar a obra, ele ainda vai me dever algumas mensais e ele já vai começar a pagar o financiamento do banco. Ele vai encavalar. Então ele vai pagar ainda mensais minhas e mensais do banco. Ah, Cristiano, eu não quero nem a pau gerar prosoluto. Então você coloca aqui, ó, não gerar prosoluto. Automaticamente ele vai quebrar tudo, ou seja, essas unidades que foram vendidas no tempo 23, ele vai gerar a quantidade de parcela para terminar no tempo 41, aqui está no término da obra, né? Porque aqui eu botei 2 meses a mais, que é tempo de habite e averbação. Deixa eu só conferir. Vem aqui em obra, aqui, tempo 41. Então ele vai gerar a quantidade de parcelas para terminar a obra. Então ele vai forçar a barra. Mas se eu quero gerar prosoluto, ele não se preocupa com isso, ele vai gerar as parcelas independente do tempo de venda. Ah, Cristiano, eu nunca quero gerar prosoluto. Vai depender do seu mercado. Tem situações que se você não gerar prosoluto, você não vai vender, ponto. Então, você vai ter uma dificuldade muito maior de venda, porque a tua demanda não vai conseguir pagar a entrada e as mensais de uma vez só, ou seja, toda a poupança de uma vez só, né? Ou em parcelas menores. Então, você vai ter que pensar e entender como é que funciona o teu mercado. Gerar ou não prosoluto somente está disponível na curva 1, no quadro 1, beleza? Eu vou deixar aqui que ele vai gerar prosoluto. Então observe, aqui a gente tem o que a gente vai vender, quando eu começo, o tempo de venda, esse aqui é mais ilustrativo, que vai lá para o estático. Aqui, o percentual de sinal, entrada, se eu parcelo ou não, as mensais, e as mensais eu vou colocar aqui qual a tipologia, se vai ser uma só, se eu vou cobrar juros até a obra e juro pós-obra e quantas mensais. Se vai ter semestral, vou colocar aqui o percentual, se vai ter anual também e o restante vai para repasse se houver. Repasse é financiamento com o banco, onde eu vou dizer quando eu recebo, que normalmente eu boto averbação e habites, normalmente eu boto 2 meses ou 3 meses depois do término da obra, neste caso aqui a obra está terminando no tempo 41, aqui em uma vez, se você for receber parcelado também você coloca aqui, e aqui se você vai monetizar o saldo devedor até chegar esse período aqui, que vai fazer uma grande diferença na tua receita financeira, que é a grande realidade, né? Aqui a gente vai ter cenários, otimista vendendo melhor, mais provável, que é o tempo de venda do projeto que você viu na pesquisa de mercado, e o pessimista. E aqui você vai ter a receita nominal dessa curva, a receita financeira e o VGV geral. Depois a gente vai para a segunda curva. A única coisa que muda aqui é simplesmente o fato de ter ou não ter o prosoluto, mas ele sempre vai gerar prosoluto, sempre. Curva 2 e curva 3 sempre vai gerar. Vamos conferir aqui se a curva 2 está pegando direitinho. Eu tenho aqui 3 milhões, 15 unidades, preço médio de 200. Eu venho aqui para premissas, negociação do terreno e quadro de áreas. Observe aqui, 3 milhões, 15 unidades ao preço médio de 200 mil reais. Eu estou construindo 20, mas eu estou permutando 5. Então, sempre você vai ter que ficar atento a esse estoque. Opa, deixa eu vir aqui para curva 2. Para essa quantidade de estoque. Se estiver diferente aqui, ele vai ficar vermelho. Então, você vai ter que ajustar aqui, colocando ou tirando unidades. Beleza? Sempre utilize aqui essa casinha para você colocar a informação em unidades. Você não vende meia unidade, né? Então, você tem que colocar tal qual a realidade do seu projeto. Beleza? Aqui já é leitura, né? Se quiser ver o fluxo de venda, aqui se você quiser ver o fluxo de securitização, o fluxo de recebimento, enfim. E eu tenho as 3 curvas, a curva 3 nesse caso aqui não está vendendo, não estou utilizando ela. E eu tenho o consolidado da curva, que tem aqui o recebimento da curva 1, como ela acontece, o curva 2, a curva 3, o VGV geral, e aqui tem se eu estou amortizando ou não a securitização. Beleza? Só um detalhe que eu acabei não mostrando. Aqui na lateral de todas as curvas a gente tem um rascunho, né? Caso você tenha taxa anual e queira cobrar a inflação, ele já te dá o juros mensal. Então, tipo, eu quero cobrar 10% de juros mais 3% de inflação. Então, ele já te dá os juros mensal para você botar aqui na janelinha. E aqui também ele já faz uma calculadora de preço de venda, né? De quanto é o produto. Por exemplo, o meu produto que eu vou vender é 390 mil. Eu vou cobrar aqui 10% de entrada e as poupanças intercaladas e mensais, eu já boto tudo aqui junto, vamos supor 30%, o resto é financiado. Vou botar aqui em 36
Aqui já bota o financiamento do banco, não meu, para ele gerar, tipo, 420 meses será o financiamento bancário. Se ele vai para esse seu saque, automaticamente ele já te diz a parcela, quanto o cara vai pagar de juros, qual é o valor da dívida do cara, a capacidade de endividamento e a renda, ou seja, qual a renda mínima para você pegar esse produto. Só para você fazer um rascunho aqui e validar o teu negócio, né? Então, serve de uma calculadora, beleza? E aqui ele te dá o fluxo detalhado da price, da saque, é bem bacaninha. Terminamos então a parte do fluxo de caixa, da parte de comercialização.